Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. E Boa aí, noite, doutor. como Boa é que, noite, professor. como é que estão? Tudo Bem, tranquilo, graças a Deus. Você tá bem? todos recuperados da prova? Eu tô. Tô com a afta aqui na língua, aqui do lado, mas ela não tá inflamada ainda não. Então ainda tá bom. Mal recuperou da sua veia de analítica. E então, o que é que foi pior, analítica ou foi matemática básica? A prova de matemática básica tava muito tranquila demais, Maria. Eu gastei mais tempo na sua, mas eu acho que É era só porque, Foi a sua. preocupação. Acho que é uma pela outra, eu acho. é porque a minha teve mais Até tempo. agora a matemática básica está ganhando. É porque a minha prova teve mais tempo para vocês resolverem. Por isso que vocês gastaram mais tempo para fazer. É ou Ah, não é? mais difícil também, professor. Foram 14 horas de prova, rapaz. Então bora lá, ó. Pra gente não ficar com muita conversa, não ficar com muita conversa fora aqui do que a gente tem que ver. Então, primeira coisa, vamos resolver a prova, certo? Tanto a objetiva quanto a discursiva. Comentar algumas coisas e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vê aí, certo? Então, vejamos aqui a primeira prova objetiva. Então, uma das questões, né? A primeira questão aqui no caso. Claro, assim, primeira para mim aqui olhando a prova, né? Para vocês as questões eram embaralhadas, né? Elas não apareciam na mesma sequência que aqui. Mas vamos lá. Então o que acontece? Ó, nessa questão aqui, a gente quer saber quais devem ser os valores lógicos das proposições P, Q e R de modo que essa proposição aqui ela seja uma proposição falsa. Beleza? Então, o que que acontece numa proposição como essa daqui, ó? Para essa proposição ser falsa, você precisa ter isso daqui falso com isso daqui verdadeiro, sim ou não? Então, só daqui você já tem que o P tem que ser verdadeiro. Beleza? P é verdadeiro. Aqui, como eu tenho uma disjunção, para uma disjunção ser falsa, eu preciso ter Q e R falsos. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Então, eu preciso ter P verdadeiro, Q e R falsos. Conclusão. O item correto aqui é a letra... Eu ia falar letra C, mas não tem letra aqui, né? É esse terceiro item aqui, ó. Beleza? Então, na próxima questão, agora a gente tem esse bicondicional. Beleza? Tranquilo? Então, para fazer essa... Uai, cadê? Aqui. Então, para a gente fazer essa daí, você tem que observar primeiro o seguinte, ó. Na verdade, não precisa nem escrever muita coisa, não. Ó. Basta você observar o seguinte, ó. Por exemplo, no primeiro item, se P for falsa e Q for falsa e R verdadeiro, isso daqui vai ser falso ou verdadeiro? Aí o que é que acontece? Ó? Se R for verdadeiro, então do lado direito do bicondicional você tem uma coisa verdadeira, certo? Se Q for falso, então não Q vai ser verdadeiro. E aí na disjunção, se uma das coisas é verdadeira, então a disjunção é verdadeira. Então, na verdade, o valor lógico dos dois lados aqui dá verdadeiro. Então, o bicondicional aqui é verdadeiro. A gente está querendo descobrir qual que é falso, né? Tranquilo? Sim ou não? O segundo item aqui está colocando P verdadeiro e R verdadeiro. Então, os dois lados do bicondicional aqui vão ser verdadeiros. Portanto, o bicondicional é verdadeiro. Esse terceiro item aqui coloca P verdadeiro e R verdadeiro, né? Com Q verdadeiro também. Então, você vai ter também os dois lados do bicondicional como sendo verdadeiros. Beleza? E, finalmente, esse quarto item aqui, você tem P verdadeiro, Q falso e R falso.
O fato de P ser verdadeiro já está nos dizendo que o lado esquerdo do bicondicional é uma proposição verdadeira. E como R é falso, então o lado direito do bicondicional é falso. Então, as duas proposições do lado esquerdo e do lado direito, elas têm valor lógico diferente. Então, para esse caso aqui do item 4, a nossa proposição realmente ela vai ser falsa. Beleza? Esse é o caso. A próxima questão diz respeito a conjuntos agora. Se um conjunto A não é subconjunto de B, podemos afirmar que... Qual que é o item? Esse daqui não tem muita dúvida, né? Para um conjunto A não ser subconjunto de B, você precisa ter um elemento de A que não é elemento de B, sim ou não? Sim. Sim, senhor. Então, isso fica sendo o quê? O item 4 aqui, né? Existe um elemento de A que não é elemento de B. Beleza? Próxima questão. Eu estou indo rápido porque é objetiva, né? Não tem muito aqui o que fazer, não. Mas tem algumas aqui que eu vou precisar comentar. Essa próxima questão está dizendo o seguinte: se A é um conjunto que tem 3 elementos e B é um conjunto que tem 2 elementos, então o conjunto das partes de A cartesiano B tem 32 elementos, 128 elementos, 64 elementos, 80 elementos. Aí vamos ver as continhas aqui, ó. Se você tem um conjunto A que tem 3 elementos e um conjunto B que tem 2, isso significa dizer que o produto cartesiano vai ter quantos elementos? 6. 6, certo? E aí o que acontece? Ó, se o produto cartesiano tem 6 elementos, o conjunto das partes vai ter quantos elementos? Lembrem-se que quando um conjunto C tem n elementos, o conjunto das partes tem quanto? 2 elevado a n. 2 elevado a n. Então, como o conjunto das partes tem 6 elementos, o produto cartesiano tem 6 elementos, o conjunto das partes vai ter 2 elevado a sexta, que é igual a 64. Beleza? O que nos dá aí o item 3. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Próxima questão é: quantas relações binárias existem sobre um conjunto A, sabendo que ele tem 3 elementos? O que é uma relação binária num conjunto? Num conjunto A. É um subconjunto de A cartesiano A, sim ou não? Lembram que uma relação entre dois conjuntos é um subconjunto do produto cartesiano? Uma relação binária? Sim, senhor, professor. Uma relação binária em um conjunto, e não de um conjunto para outro, né, vai acabar sendo um subconjunto de A cartesiano A. Então, o que acontece? Ó, eu quero saber quantas relações binárias existem no conjunto A, ou seja, quantos subconjuntos existem em A cartesiano A, sim ou não? Basta descobrir isso. Eu demorei Então- um tempinho só para entender que era A com A. Isso, então o que acontece? Ó, como o conjunto A ele tem 3 elementos, então o produto cartesiano de A por A vai ter 9 elementos. Não é isso? E, portanto, o conjunto das partes de A cartesiano A vai ter 2 elevado a nona potência, que é igual a... Que é igual a 512? 512, certo? 512 elementos. Então, 512 é o total de relações binárias que vão existir num conjunto que tem 3 elementos. No caso aqui, é o segundo item. Vamos lá agora. Nós temos aí dois conjuntos, sabendo que os conjuntos A e B são disjuntos, e a união entre esses dois conjuntos é o conjunto cujos elementos são A, B, C e D, e que o par ordenado AC e DB são elementos de A cartesiano B, podemos afirmar que... Aí vamos lá. Ó. Então, eu sei que A união B é igual a A, B, C, D, que os dois conjuntos são disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, e eu sei que o par ordenado A, C
pertence a A cartesiano B e que o par ordenado DB também pertence a A cartesiano B, certo? Do fato de AC pertencer a A cartesiano B, significa dizer o quê? Que o Azinho pertence a A e Czinho pertence a B, sim ou não? Sim, sim. E daqui a gente vai ter que D pertence a A e B pertence a B. Concordam? Então, o que acontece? Ó, como a união dos dois conjuntos é igual a esse conjunto aqui, então aqui eu já tenho todos os elementos dos conjuntos A e B, sim ou não? Exatamente. Aqui eu tenho dois elementos que eu sei que são elementos de A, aqui eu sei que eu tenho dois elementos que eu sei que são elementos de B, certo? A união entre esses elementos aí dá esse conjunto todo, e como a interseção entre os conjuntos é vazia, então os elementos de A não são elementos de B, e vice-versa, beleza? Então, o que acontece? O conjunto A necessariamente vai ser o conjunto cujos elementos os elementos são A e D, e o conjunto B é o conjunto cujos elementos são B e C. Sim ou não? Sim, professor. Então, se A é igual a D e B é igual a BC, então a alternativa correta aqui é a terceira, o terceiro item aqui, ó. Beleza? Seguindo, próxima questão é: qual das afirmações abaixo é falsa? Certo? Qual das afirmações abaixo é falsa? Então vamos lá. Ó. Primeiro item está dizendo que toda função é uma relação que possui uma relação inversa. Isso é falso ou verdadeiro? Veja que a afirmação aqui não é a de que toda função tem uma função inversa. É de que toda função é uma relação e que essa relação possui relação inversa. Isso é verdadeiro, certo? Toda relação tem relação inversa. Nem toda função tem função inversa. Isso aí é beleza. Além disso, toda função é uma relação. Nem toda relação é uma função. Beleza? Mas o que está dizendo aqui, ó, toda função é uma relação. Beleza? Além disso, sendo uma relação, ela tem uma relação inversa. Isso também é verdade. Então, esse primeiro item é verdadeiro. Segundo item, existem conjuntos A e B para os quais não existem funções de A em B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Quais seriam os conjuntos A e B? Por exemplo. Por exemplo, basta você pegar o conjunto A ou o conjunto B igual a vazio. Certo? Ou os dois iguais a vazio, ao conjunto vazio. Porque se os dois conjuntos forem vazios, não vai existir associação de elementos de um conjunto no outro, né? Sim ou não? Verdade. Não vai nem existir relação, né? Não vai nem existir relação, porque se A e B forem vazios, o produto cartesiano é um conjunto vazio. E aí, a única relação que vai existir dentro do conjunto vazio é o próprio conjunto vazio. Então, é verdade. Existem conjuntos para os quais não vão existir funções de A e B, certo? Terceiro item é: para todo elemento y da imagem de uma função f, para todo elemento y da imagem de uma função f, existe ao menos um elemento em x, um elemento x no domínio de f, tal que f de x é igual a y. Isso é verdade, porque eu já estou pegando o meu y na imagem da função. E o que é que significa y pertencer à imagem da função? Significa dizer justamente que ele é igual a f de x para algum x pertencente ao domínio da função f. Beleza? Agora, o próximo item é falso porque ele está dizendo, ó, para todo elemento y do contradomínio de uma função, existe ao menos um elemento x do domínio, tal que, tananã. Aí essa daqui é falsa por quê?
Porque se todo elemento do contradomínio fosse imagem de alguém pela função f, necessariamente essa função f teria que ser sobrejetiva, certo? Só que você não sabe isso a respeito da função f. Então, os 3 itens anteriores com certeza são verdadeiros, independente da função f, e o último item, ele pode ser verdadeiro se a f for sobrejetiva, mas pode ser falso se f não for sobrejetiva. Tá certo? Então, o último item depende da propriedade que a f tem. Tranquilo? Então, você não pode dizer que ele é verdadeiro. Então, você vai dizer que ele é um item falso. Tá certo? Que é nesse sentido. Próxima questão é, você tem aí uma função de R em R, satisfazendo a relação f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, certo? Qual é o item correto aqui para quem respondeu ele? Quer dizer, todo mundo teve que responder, né? Porque todos os itens aqui eram obrigatórios, teve que responder nem que seja errado. Quem pode me dizer aí? F de x igual a f de x. F de x igual a menos f de x? Ó, é f de menos x igual a menos f de x. A resposta correta aqui é o primeiro item, certo? Mas vamos ver por que... Eu acho que o item 2 e o 3, ninguém tem dúvida de que não é, né? Ou alguém... Não. Agora, o terceiro, algumas pessoas podem ter respondido, mas ele também é falso. Por quê? Por causa do seguinte, ó. F de x menos x, desculpe, f de x mais menos x é a mesma coisa que f de x vezes f de menos x, tá certo? Só que o que acontece? F de x mais menos x é igual a f de 0, sim ou não? Sim. E a gente sabe que f de 0 pode ser igual a 0 ou igual a 1, porque ó, f de 0 vai ser igual a f de 0 mais 0, que é igual a f de 0 vezes f de 0, que é igual a f de 0, igual a f de 0, elevado ao quadrado. Sim ou não? E aí o que acontece? F de 0 pode ser igual a 0 ou igual a 1. Tem que ser uma dessas duas coisas. Beleza? Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? Ó, se f de 0 for igual a 0, então o que aconteceria? F de 0 ser igual a 0, deixa eu escrever só assim. Se f de 0 fosse igual a 0, então f de x poderia escrever como sendo f de x mais 0, que é a mesma coisa que f de x vezes f de 0, sim ou não? Sim. Só que, se f de 0 for igual a 0, esse produto aqui vai ser igual a 0. Zero. E isso daqui seria verdade para qualquer x, sim ou não? Sim. Então, ó, se f de 0 for igual a 0, então f de x é igual a 0 para todo x. Em particular, aí claro que você teria f de menos x igual a menos f de x, porque os dois lados aqui seriam iguais a 0. Concorda? Exato. Porém, se f de 0 não for 0, então f de 0 vai ter que ser igual a 1. Beleza? E se f de 0 for igual a 1, então a gente vai ter ó, f de x vezes f de menos x igual a 1. Conclusão, f de menos x tem que ser igual a 1 dividido por f de x. E não menos f de x. Concorda? Sim. Então, Eu considerei só o zero. Então, é por essa razão ó, que o último item aqui, o quarto item, ele é falso, porque ele depende de quem é o valor de f de 0. De f em 0. Se f de 0 for 0, beleza. Essa igualdade aí é verdadeira, mas f de 0 pode não ser 0. E não sendo 0, essa igualdade aí é falsa. Né? Porque, como a gente viu, o que acontece na verdade é que f de menos x é igual a
1 sobre f de x e não menos f de x, né? Beleza? Beleza. Ok. Então, ó, o primeiro item ele é verdadeiro e a gente pode provar ele, porque se a gente sabe que o último item é falso, o item 2 é falso e o item 3 é falso, a gente vai dizer que o primeiro item é verdadeiro por eliminação, né? E acertar acertar o item, né? Acertar qual é o item correto por eliminação não significa dizer que você saiba por que ele é verdadeiro. Concorda? Verdade. Não é? Então vamos provar que ele é verdadeiro, para a gente não ficar sabendo que ele é verdadeiro por eliminação, e não porque a gente sabe a razão. Não é? Então vamos lá. Ó. Você tem aí uma função que é não nula. Se f é uma função não nula, então f de x é positivo para todo x pertencente a R. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Primeiro, né, a gente está supondo que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, beleza? Então, primeira coisa, eu vou provar que f de x é maior ou igual a zero, qualquer que seja o x, pertencente a R. Beleza? Tranquilo? Por que que isso vai ser verdade? Basta você pensar no seguinte, ó. f de x é igual a f de x dividido por 2 mais x dividido por 2, concordam? Concorda? X sobre 2 mais x sobre 2 não vai dar x? 2x sobre 2. Só que aí o que acontece? Ó, f de x sobre 2 mais f de x sobre 2 mais x sobre 2 vai ser igual a f de x sobre 2 vezes f de x sobre 2, que é a mesma coisa que f de x sobre 2 elevado ao quadrado. E aí, como f de x sobre 2 é um número real, todo número real elevado ao quadrado é maior ou igual a zero, sim ou não? Sim. Então, qual é a conclusão? Para qualquer que seja o x, se a nossa função satisfaz a essa relação, então ela necessariamente é maior ou igual a zero para qualquer x. Beleza? Agora vamos provar o seguinte, ó. Porque ser maior ou igual a zero significa dizer que para algum x ela ainda pode ser zero, sim ou não? Certo. Tem x em que ela é positiva, mas ela poderia ser zero em algum x. Qual é o problema de você ter um valor de x para o qual f de x vale zero? Aí vamos provar o seguinte, ó. Vamos provar agora que f de x é diferente de zero, qualquer que seja o x pertencente a R. Beleza? Por que que isso vai ser verdade? Por causa do seguinte, ó. Suponha que exista um número real, de modo que f aplicado nesse número real, o resultado seja zero. Então, suponha que existe um x0 pertencente a R, tal que f de x0 seja zero. Eu quero deduzir o seguinte, ó. Se existisse um número real no qual f fosse zero, então eu vou tentar deduzir alguma coisa que contraria as hipóteses que eu tenho ou que eu obtenha um absurdo, certo? Então, qual seria o problema? Ó? Se f de x0 for igual a zero, então eu teria aqui f de x, que é igual a f de x menos x0 mais x0. Concorda que eu posso escrever isso? Essa aqui é uma técnica avançadíssima que eu já comentei na aula passada, ó, de somar zero. Sim, sim. Certo? Só que aí o que acontece? O que é f de x menos x0 mais x0? Vai ficar f de x menos x0 vezes f de x0, sim ou não? Sim, sim. E aí, se f de x0 é igual a zero, então esse produto aqui vai ser igual a zero para todo x, sim ou não? Sim, sim. Mas se f de x é igual a zero para todo x, f é a função nula. Sim ou não?
Ok, Só sim. que a nossa hipótese é de que f é uma função não nula. Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Qual é a conclusão que a gente chega? É a de que não existe x pertencente a R tal que f de x seja igual a zero. Ou seja, para qualquer x pertencente a R, f de x é diferente de zero. Se f de x é diferente de zero para qualquer que seja o x, então isso que está aqui dentro do quadrado, eu vou destacar de vermelho, isso daqui é um número diferente de zero. Se ele é um número diferente de zero, então o quadrado vai ser estritamente positivo. Conclusão, então, ó, para todo x pertencente a R, f de x é estritamente maior do que zero. Ou seja, f é positivo para todo x pertencente a R. Compreenderam? Compreendi, professor. Então, ó, embora vocês tenham acertado, podem ter acertado por eliminação, é importante saber por que o primeiro item é verdadeiro, certo? E não só saber que ele é o item verdadeiro, porque eu sei que os outros são falsos. Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento aqui, porque essa é uma coisa interessante que eu queria ver. Então a próxima questão é: qual das afirmações abaixo... Só está gravando, professor? Está gravando sim. Obrigado. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? Então vamos lá. Ó. A composição de uma função injetiva com uma função sobrejetiva é uma função bijetiva. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque para uma composta ser bijetiva, as duas têm que ser bijetivas. Será que a gente consegue montar um exemplo em que eu teria uma composição entre uma função injetiva e uma sobrejetiva sem dar uma bijetiva? Posso sim. Aqui, ó. Pegue aí três conjuntos. Conjuntos A, B e C. E eu vou pegar uma função injetiva assim, ó. Vai pegar esse carinha, levar nesse aqui. Esse cara levar nesse aqui. Esse aqui nesse aqui. E tem esse aqui sobrando, certo? Então aqui eu tenho uma função f que é injetiva, beleza? Sim ou não? Beleza. Agora vamos pegar uma que é sobrejetiva. Vou pegar esse, levar nesse, esse nesse, esse nesse e esse nesse, certo? Aqui é uma função g. Concordam que g é sobrejetiva? Sim, sim. Qual é a composição? O que acontece com a composição? A composição ela é bijetiva? Não será, por quê? Porque esses dois elementos aqui na composição ó, vão ser levados no mesmo elemento aqui. Sim ou não? Então, a composição não é uma função injetiva. E lembre-se que para uma função ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Essa que eu desenhei, apesar de eu ter f injetiva e g sobrejetiva, a composição não é uma bijeção. Beleza? Beleza. Então, o primeiro item é falso. O segundo item, se a composição de duas funções não é uma função bijetiva, então uma delas não é bijetiva. Esse item aí, eu já digo, ele é verdadeiro por quê? Porque a gente já provou em aula o seguinte, ó. Se f e g são bijetivas, então a composição é bijetiva, sim ou não? A gente já provou isso? Sim, professor. Então, ó, se não é verdade que a composição é bijetiva, então, se isso daqui é falso, isso daqui tem que ser falso também, sim ou não? Porque a gente já sabe que a implicação é verdadeira. Se isso daqui fosse verdadeiro, se isso daqui fosse falso, com isso daqui sendo verdadeiro, a implicação seria falsa, sim ou não? Então, vamos lá. Isso daqui sendo falso, implica que isso daqui também tem que ser falso. E o que é que significa f e g não ser verdade que f e g são bijetivas? Significa dizer que uma delas não é, sim ou não? Pelo Sim, menos uma professor. delas não é.
Não, alguém falou aí, eu não entendi. Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Que pelo menos uma delas não é. Isso. Então, concordam que o item 2 ele é verdadeiro? Se a composição de duas funções não é uma função objetiva, então uma delas não é objetiva. Beleza? Beleza, professor. E a outra coisa, né? Toda função que é injetiva não é sobrejetiva? Obviamente que isso é falso, sim ou não? Sim, professor. Porque a gente tem as bijeções, né? Uma função bijetiva, por exemplo, é uma função que tanto é injetiva quanto é sobrejetiva. E o item 4 aí também é falso, né? Porque não é verdade que toda função sobrejetiva não é injetiva, porque as bijeções são funções que são sobrejetivas e injetivas. Beleza? Então, a alternativa correta aqui é a 2, né? Próxima questão e última. Em relação aos gráficos de uma função e de sua inversa, podemos afirmar que... Aí aqui é aquela coisa que foi dado em aula, né? Qual que é a relação entre o gráfico de uma função e da inversa dela? É que esses gráficos eles são simétricos em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Sim ou não? Correto, professor. Então esse daqui não tem nem o que ficar comentando nessa questão aqui, porque ou você sabe disso ou você não sabe, né? Ou você não sabe isso, ou... No dia anterior só fez uma questão desse assunto aí. Fez um desenhozinho. Exatamente. Inclusive, para não saber esse item aqui, ou você nem estudou e nem assistiu a aula, né? Exatamente. Tá certo? Para não acertar essa daqui. Então, vamos agora à prova discursiva, beleza? Na primeira questão, ela é uma questão... Eu não vou resolver completamente a questão, porque essa daqui significa fazer o quê? A tabela verdade, né? Não é só fazer a tabela verdade? Fazer a tabela toda. E aí, quando você faz a tabela verdade dessa proposição toda aqui, ó, você vai observar que esse bicondicional aqui, ele vai ser sempre verdadeiro. Isso é uma Tautologia. tautologia. Se tivesse tanto valor, se ela pudesse ser tanto verdadeira quanto falsa, isso seria o quê? Contingência, né? Que é uma proposição lógica que tanto pode ser verdadeira quanto pode ser falsa, né? Depende dos valores lógicos de P, Q e R. E se ela fosse sempre falsa, ela seria uma proposição logicamente falsa. Mas nesse caso aqui, se você fizer a tabela verdade, que eu não vou fazer, você vai observar que ela é uma tautologia. Próxima questão, questão 2. É uma questão que eu também não vou fazer, porque exatamente essa daqui, do jeito que está aqui, A contido em B, se somente se, B complementar está contido em A complementar, isso foi resolvido em aula. E está gravado. Então, assistam lá, se quiserem saber como é que resolve a questão 2. Beleza? Eu podia fazer agora, né? Tá no vídeo aqui no card, ó. Tá certo? Então vocês vejam lá, porque foi questão resolvida em aula de exercícios. Então, se você não assistiu a aula, ou se assistiu e não entendeu, então você continua sem saber fazer essa questão aqui. Mas assista lá que você vai entender. Certo? Beleza? Então não vou fazer a 2 também, porque já foi feita. Questão 3. Questão 3, você pode fazer na força bruta aqui, certo? Esboce o gráfico da relação R e da sua inversa. Então, primeira coisa, para a gente esboçar o gráfico da relação R, vamos determinar primeiro quais são todos os pontos, todos os pares ordenados que pertencem a essa relação, certo? Tem um erro de digitação aqui, inclusive, que é o seguinte, né? Par ordenado N, M, ele não pertence a N, né? Ele pertence a N cartesiano N. Beleza? É um erro de digitação aqui que não impede que a questão seja feita, né? Não tem isso aqui não justifica alguém chegar a dizer assim, professor, então vai ter que cancelar, vai ter que anular a questão, né? Porque tem erro de digitação. Mas esse erro de digitação aqui não interfere na resolução do exercício. Tá certo? Então ninguém ouse fazer uma proposta indecente como essa. Tá certo?
Beleza? Então, questão 3. Vamos lá. Ó. A gente tem aí n menos 1 elevado ao quadrado mais m ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9, tá certo? Então, a gente pode fazer assim, ó. Se você quiser, você pode sair atribuindo valores para n, e para cada valor de n, você determina quais são os valores possíveis para m. Então, por exemplo, ó, se n for igual a 0, então m ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9. Aliás, se m for igual a 0, o lado de cá vai dar 1, né? Aí eu vou ter 1 mais m ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a 9. E, portanto, m ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a 8. Se m ao quadrado é menor ou igual a 8, significa dizer que m pode ser igual a 0, pode ser igual a 1 e pode ser igual a 2. Sim ou não? E 3 já não pode, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Beleza? Então, isso significaria dizer que quais são os pares ordenados que satisfazem a essa relação aqui? Que satisfazem essa desigualdade? Vão ser os pares 0, 0, 0, 1 e 0, 2, sim ou não? Então, esses caras aqui pertencem a R. Beleza? Se n for igual a 1, isso daqui vai dar 0. Se isso daí é igual a 0, então você vai ter m ao quadrado menor ou igual a 9. Se m ao quadrado é menor ou igual a 9, então m pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, 2 ou 3. Sim ou não? E aí, quais são os pares ordenados que vão pertencer à relação R? Vão ser os pares 1, 0, 1, 1, 1, 2 e 1, 3. Sim ou não? Sim. Quando n for igual a 2. Se n for igual a 2, aí vamos voltar aqui. Se n é igual a 2, aqui dentro vai dar 1 e ao quadrado vai dar 1, certo? Então, a gente cai justamente nesse caso aqui de novo, né? O m ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a 8. Então, o que é que acontece? Ó, se n for igual a 2, então m ao quadrado vai ter que ser menor ou igual a 8 e, portanto, m tem que ser igual a 0, 1 ou 2. E daí, quais são os pares ordenados que pertencem a R? Vai ser o par 2, 0, 2, 1 e 2, 2. Certo? Beleza? Se n for igual a 3, n pode ser igual a 3, inclusive? Se n for igual a 3, o que é que a gente vai ter? Aqui dentro vai dar 2, 2 ao quadrado é 4, aí eu vou ter 4 mais m ao quadrado menor ou igual a 9, o que implica dizer que m ao quadrado tem que ser menor ou igual a 5. Sim ou não? Então, vamos lá. Ó. Se n é igual a 3, então m ao quadrado tem que ser menor ou igual a 5, e, portanto, m vai ter que ser igual a 0, 1 ou 2. Não é? Portanto, quais são os pares ordenados que pertencem a R? Vai ser o par 3, 0, 3, 1 e 3, 2. Beleza? N pode ser igual a 4? Pode, né? Por quê? Se n for igual a 4, aqui dentro vai dar 3 e, portanto, isso aqui é igual a 9. Então, eu vou ter 9 mais m ao quadrado menor ou igual a 9. Isso vai nos dar m ao quadrado menor ou igual a 0. Só que m ao quadrado é maior ou igual a 0. Portanto, m ao quadrado tem que ser igual a 0. E, portanto, m tem que ser igual a 0. Sim ou não? Então, ó, se n for igual a 4, m tem que ser igual a 0. Qual é o par ordenado, portanto, que vai pertencer à relação R? Vai ser o par ordenado 4, 0. Concorda? E aí, note que a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse momento, o n, n não pode ser igual a 5, por exemplo, né? Porque senão do lado de cá daria 16, né?
E aí 16 mais m ao quadrado jamais vai ser menor ou igual a 9, né? Então, o nosso n só pode ir até o 4. E aí, para cada um desses casos, nós determinamos quais são os pares ordenados que pertencem à nossa relação R, beleza? E aí, uma vez que você já sabe, então, quais são os pares ordenados que pertencem à relação R, basta agora você fazer um gráfico, desenhar o plano cartesiano, né? E marcar nesse plano esses pontos. Concordam? E aí você vai ter o gráfico da relação. E para obter o gráfico da relação inversa, basta você lembrar que quais são os pontos da relação inversa? Quem são os pares ordenados que pertencem à relação inversa de R? Vão ser esses mesmos pares ordenados aqui com as coordenadas trocadas, sim ou não? Então, por exemplo, ó, se o 4, 0 pertence a R, então o 0, 4 ele pertence a R-1. E aí você vai fazer a mesma coisa com os outros. Ó, o 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3. Esses caras vão pertencer à relação inversa. Desse modo, você vai determinar todos os pontos, todos os pares ordenados que pertencem à relação inversa. Aí basta fazer o gráfico da relação inversa. Compreendido? Então veja que é uma questão bem fácil, né? Bem fácil. Bem facinha. Próxima questão, questão 4. Alguém tem dúvida nela? Acho que não tem como ficar em dúvida, né? Bom, quem cala consente, então questão 4. Questão 4 é, seja A o conjunto que tem aí os elementos 1, 2, 3, 4. Dê 2 exemplos de funções de A em A que sejam iguais às suas respectivas inversas. Tá certo? Em primeiro lugar, o que significa uma função ser igual à sua inversa? Significa dizer que quando eu faço f composta com f, o resultado é identidade, sim ou não? Não é isso? Porque o que faz a inversa? F composta com f a menos 1 é identidade? Se f for igual à sua inversa, então é porque isso daqui é verdade, sim ou não? Então, ó, se f é igual à sua inversa, então f composta com f é igual à identidade, o que significa dizer que f de x é igual a... f de x é igual ao quê? f de x é igual ao quê? A identidade. Não, o f de x. F composta com f é identidade. F de x vai ser igual ao quê? A x, não é? Sim ou não? Então, vamos lá. Ó. Então, eu quero determinar uma função que pega 1, 2, 3 e o 4 e leva em 1, 2, 3 e o 4, de modo que f de x seja igual ao próprio x, beleza? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a maioria deu como exemplo, né, é pegar a própria função identidade, né? Concordam que a função identidade é uma função em que ela composta com ela mesma vai dar a identidade? Sim. Então, se ela composta com ela mesma deu identidade, é porque ela é igual à sua inversa, beleza? Então, a maioria acabou indicando esse como sendo um dos exemplos. Agora, vamos criar um outro. Como é que a gente pode criar um outro exemplo? Ó, vamos pegar uma função que faz leva 1 no 3, beleza? Se f de 1 for igual a 3, o que acontece? Quando eu faço f
de 1. Eu sei que isso tem que dar 1, né? Porque f de x é igual a x. Eu estou querendo isso. Tá certo? Mas se f de 1 é igual a 1, se f de 1 é igual a 1, então o que é que eu posso dizer a respeito de f de 3? Porque, ó, se f de 1 for igual a 3, então f de 1 vai ser igual a f de 3. Então, ó, se f de 1 for igual a 3, f de 3 vai ter que ser 1. Então, 3 vai ter que ir no 1, beleza? Concorda? Se o 2 Sim. for levado no 4, então, ó, se f de 2 for igual a 4, então, como eu quero que 2 seja igual a f de 2, alguém desliga o microfone aí, por favor. F de 2 vai ser igual a f do 4, sim ou não? E, portanto, o f do 4 tem que ser igual a 2. Então, se o 2 está indo no 4, o 4 tem que ir no 2. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu obtive desse modo uma função f, tal que f de x é igual a x, sim ou não? Ou seja, essa daqui é uma função cuja inversa é ela mesma. Concordam? Concordam comigo ou discordam de mim? Nessa daí. Correto. Concordam que, vendo agora essa forma de resolver, ela é uma questão simples? A ideia pode até não ser simples de ter na hora da prova, né? Mas que ela é fácil de fazer, é. Sim ou não? Sim. Beleza? Então, vamos à próxima questão. Questão 5. Questão 5, eu já estou há quanto tempo na resolução da prova? 7h33 já, né? Vamos lá, questão 5. Essa daqui. Vocês acham que é a mais difícil da prova ou é a mais fácil da prova? Ou é mais ou menos? Quando você olha para a questão assim, a impressão que dá é o quê? Eu fiquei nervoso. Ficou nervoso, né? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó. Se a função f é dada por esses pares ordenados aí, então significa dizer, por exemplo, que f de 1 é igual ao quê? F de 1 é igual a C, né? Sim ou não? F de 2 igual a D. F de 3 igual a A. F do 4 igual a B. Beleza? A mesma coisa lá embaixo. Ó. Se G composta com F é igual ao conjunto com esses pares ordenados aí, então eu sei que G de F de 1 é igual ao quê? A D. Não. G de F de 1. Igual a quadrado. Igual a quadrado. G de F de 2 é igual a x. G de F de 3 igual a triângulo. G de F do 4 igual a bola. Beleza? Essa bolinha aí. Então, o que, que a gente sabe? Ó? Vamos lá. Vou escrever o que, que a gente tem aqui. Ó. A nossa função f ela é 1c, 2d, 3a e 4b. E a composição G composta com F, ela é igual a 1 quadrado, 2x, 3 triângulo e 4 bola. Beleza? Então, o que acontece? Ó? G composta com F aplicado no 1 é igual a quadrado, certo? Só que G composta com F aplicado no 1 é igual a G de F de 1.
E quem é f de 1? C. Então, isso aqui é igual a g de c. Então, o que a gente sabe? G de c é igual a quadrado. Sim ou não? G de c tem que ser igual a quadrado. Tranquilo? Lembre-se que o que eu estou querendo construir? Eu estou querendo construir a minha função g, de modo que g composta com f seja isso, concorda? Então, a minha função g ela tem que ser de tal forma que g de c tem que ser igual a quadrado. Aí a mesma coisa agora com o quê? G composta com f aplicado no 2 é igual ao quê? Igual a x, né? Só que g composta com f aplicado no 2 é igual a g de f de 2. E f de 2 é igual a d. Então, eu sei que g de d tem que ser igual a x. Próxima coisa, g composta com f aplicado no 3 tem que ser igual ao quê? A triângulo. Certo? Por causa disso aqui, ó. Tem que ser igual a triângulo. Só que g composta com f aplicado no 3 é igual a g de f de 3, que é igual a g de A. G de A. Então, eu sei que g de A é igual a triângulo. E o último, g composta com f aplicado no 4, isso tem que ser igual ao quê? A bola, né? Tranquilo? Só que g composta com f aplicado no 4 é igual a g de f do 4. E f do 4 é igual a b. Então, ó, basta eu pegar uma função g fazendo o quê? Quem é a minha função g? Ela vai ser a função que leva a em triângulo, né? Ela leva b em quem? Bola. Em bola. C, ela leva aonde? Quadrado. Quadrado. E o D, ela leva aonde? No x. Olha aí quem é a minha função g. Então, a função g tem que ser essa daqui, de modo que a composição é igual a isso. Concordam que a questão é bem simples? E se baseia simplesmente em quê? Na definição, né, de composição. Certo? G composta com f aplicado no 1 é igual a g de f de 1. Você só precisa saber esse tipo de coisa, a definição de composição de funções, para poder encontrar a função g. Concordam? Então, questão bem fácil e uma prova bem fácil, sim ou não? Há controvérsias, né? Não é isso? Mas vejam que a prova não foi complicada, né? Ela foi, na verdade, uma prova bem simples. Sim ou não? Tem pelo menos duas questões aí que você pode até dizer assim, poxa, mas eu não pensei nisso. É, tudo bem. Você pode até não ter pensado nisso, mas a ideia que precisaria ter é uma ideia bem simples, né? E não precisa ser uma ideia que precisa de genialidade, né, para ter. Basta você conhecer as definições das coisas, né? Como, por exemplo, nessa questão 5. Tá certo? Não precisa ser um gênio para conseguir pensar isso. Beleza? Concordam que a prova estava simples? Ué. Apesar de eu ter demorado um pouco. Concordo muito não, professor. Viu? Mas eu fiz. Tudo bem. Pode discordar, não tem problema. Certo? Mas, assim, você pode não achar simples no sentido de que você não pensaria nessas respostas, né? Mas vendo a solução, você vê que ela era fácil de fazer, né? O conceito Sim. delas vendo assim era realmente não difícil. Né? Ela era uma prova fácil de fazer. Você poderia não ter aquele estalo ali, né, para fazer determinadas coisas. E notem também que tudo o que você precisa saber para fazer essa prova são coisas que a gente viu em aula. Tranquilo? Beleza?
Então era isso que nós tínhamos aí com relação à resolução da prova. Então vejam que eu levei... Quanto? Se é 6h41, eu comecei a fazer 6h45 a prova. Eu levei menos de 1 hora, né, para fazer a prova aí. Mais ou menos uns 50 minutos para fazer, não foi? Lembrando que 55. pulou 2 questões, né, professor? Pulei 2 questões que, convenhamos, né? Essa daqui é fazer tabela verdade, que você vai levar mais o quê? Digamos que 10 minutos fazendo essa tabela verdade, certo? Tranquilo? Digamos que leve 10 minutos. E nessa questão aqui, digamos que você leve mais, sei lá, 15 minutos fazendo, né? Por causa da forma de escrever, né? Tranquilo? Então, digamos que você leve 15 minutos escrevendo essa, leve 10 minutos escrevendo essa e bote aí mais 15 minutos pensando como faz em cada uma delas. Então, essa daqui você gastaria uns 25 minutos, nessa daqui você gastaria uns 25 minutos, nessa daqui você gastaria uma meia hora, então 55 minutos você levaria para fazer a questão 1 e 2. Beleza? Digamos que você levasse uns 20 minutos para fazer a questão 3, porque tem um bocadinho de coisa para fazer, né? Certo? Mais uns 10 minutos para pensar, mais meia hora. 1 hora e 25 minutos até agora. Questão 4. Questão 4, digamos que você levasse também uns 20 minutos para fazer. Então, a gente já teria aí 1 hora e 45 de prova. Beleza? E a questão 5, se você tiver a ideia certinha, né, e observar o que é a composição e tal, essa questão não é para levar mais do que 10 minutos para fazer, né? Então, em 1 hora e 55 minutos daria para fazer toda essa prova. Concordam? E vocês tiveram 14 horas. Então, acho que está razoável, né? Lembrando que tem a outra parte, né? A objetiva, né? E aí, digamos que você leve 2 horas para fazer a objetiva, então em menos de 4 horas você resolveria essa prova inteira. Então vocês tiveram 10 horas a mais aí para fazer, né? Beleza? Tranquilo? Sim, senhor, tranquilo. Então, feito isso daí, vamos agora para... Professor, Diga. professor, eu tenho uma dúvida em relação às avaliações. O senhor falou que seriam 3 avaliações, não é isso? Sim. No caso, 3 conjuntos de avaliações, igual a esse aqui, o senhor fez? Porque isso é uma avaliação só, né? A prova objetiva e a prova discursiva, é uma prova só. É porque na objetiva eu coloco em um formulário, porque aí na objetiva você já tem a nota logo automático, certo? E a outra eu ainda vou corrigir, mas é uma prova só. Lembrando que lembrando que a prova objetiva vale no máximo 4 pontos e a discursiva 6. Tá certo? Certo, professor. O senhor tem previsão de correção dessa prova? Eu vou ver se esse final de semana eu começo a corrigir. Certo? Eu estava ocupado com outras coisas aqui e ainda não peguei para corrigir as questões, não. Da prova discursiva, né? A objetiva você já tem a nota, né? Já, senhor. Tá certo? E aquela nota lá, por exemplo, tem gente que acertou todas, aí tá lá 10, né? Mas não é 10 que você tem, certo? Aquele 10 significa dizer que você vai estar com 4 na prova objetiva, né? Proporcional, certo? E já na prova, na discursiva, as questões têm peso igual, não é isso, professor? Tem peso igual. Tudo tem peso igual. Tá ok. Beleza? Se você quiser pensar na prova com 5 questões valendo 6, é como se cada questão valesse 1,2, né? Beleza? Correto. E na prova objetiva é como se cada questão tivesse valendo 0,4. Tá certo? Então, passemos agora às nossas listas de exercício, porque eu quero saber de vocês se vocês têm dúvidas nessas listas aqui. Primeiro, com relação às questões do livro. Com relação às questões do livro. Tem alguma questão que vocês têm dúvida
sobre como faz, tanto no capítulo 6, que é de funções afins, como no capítulo 7, que é de funções quadráticas. Tem alguma dúvida? Ou não começaram a fazer as listas ainda? Não comecei não, professor. Por causa da prova de analítica aí, tava focando na prova. Certo, então vocês estão deixando de fazer lista de exercício por causa de prova. Vou pegar o sábado agora para fazer. Bom, mas isso acontece, certo? Isso aí acontece, não tem problema não. Pelo menos por enquanto não é problema, mas você já tem que começar a aprender a dar conta de todas as coisas, né? Tanto de estudar para uma prova, quanto ficar resolvendo lista de exercício de outras disciplinas. Tem que tentar se organizar no horário para dar conta das coisas. E eu estou dizendo isso porque vai chegar um determinado momento do curso em que ou você dá conta de fazer isso, ou vai se perder facinho, viu? Beleza? Mas isso é lá para frente. Vocês ainda estão no primeiro semestre, então ainda tá bom demais. Certo? Isso não é para meter medo não, viu? Isso é para dar um alerta só. E não achem que é porque é matemática que o curso vai ficar difícil depois não, viu? Qualquer outro curso que vocês fossem fazer, em algum momento o curso fica difícil. Qualquer curso fica difícil a partir de um determinado momento. Até se você fosse fazer dança, se você fosse fazer, sei lá, coisas que vocês acham que não deve ser difícil, educação física, pela opinião de algumas pessoas que eu ouço, né? Eles acham que esses cursos não são difíceis, mas entra para você ver se em algum momento não vai ficar difícil, certo? Se não ficasse difícil, né, não seria um curso universitário, né? Tá certo? Os alunos da turma aqui que já podem ter feito algum curso anterior sabem muito bem disso, né? Tem alguém que já fez outro curso aí? Sim, Eu sei que professor. tem. O Jorge Alberto, pelo que ele fala, parece que ele já fez outro curso anteriormente. Deixa eu ver quem mais. Lara, que fez direito. Eu também. Você já fez curso universitário anterior, então vocês sabem o quanto que um curso pode ser difícil, né? Sem dúvida. Certo? Mas Ele passa sempre vai. rápido. Quando ele começa a ficar difícil, você já tá com couro grosso. Você já aguenta assistir batata. É São assim. questões de escolhas, né? Tem que fazer uma escolha, né? Mas E às quando, vezes quando começa a ficar difícil, é que nem eu falei, né? O couro já vai estar grosso, vocês já vão aguentar, certo? Aqui eu tô começando a engrossar o couro de vocês. Tá certo? Ainda não muito, mas vai. Diga. Mas assim, a gente sempre tem que tirar lições, né? Eu achei que essa sua prova ela trouxe, pelo menos para mim, algumas lições, né? Por exemplo. Que eu preciso estudar muito mais e que eu sabia que eu acho que eu sabia, eu acho que eu estou enganado, né? Então, o alerta para mim, pelo menos para mim, o alerta foi muito grande. O alerta pode ser fazer, né? O alerta pode ser fazer mais exercícios, né, para ter ainda mais certeza se entendeu mesmo as coisas ou não, né? Porque às vezes a gente lê umas coisas, aí você pensa, não, isso aqui é muito fácil. De tão fácil que você achou que aí você pega e não faz exercício. Sem dúvida. Só que é quando a gente está fazendo o exercício, certo? É que a gente descobre se entendeu direito as coisas ou não, viu? Não se iludam. Nunca deixem de fazer exercícios com relação a um determinado assunto só porque você achou que o assunto é fácil. Tá certo? Não cometam esse erro. Engraçado Porque que essa questão um erro. de proposição que o senhor colocou, a tautologia, né? Sim. Eu até tinha avisado o pessoal, olha, é bem provável que caia uma gigante dessa aqui. E foi exatamente a que caiu, né? Porque é uma questão bem interessante, porque você envolve vários assuntos num só, né? A expressão daquele tamanho, a proposição daquele tamanho ali. Exatamente. Aparece lá bicondicional, aparece condicional, aparece negação, né? Aparece disjunção, conjunção. Aliás, aparece disjunção e aparece conjunção, aparece todos.
E você só vai conseguir saber se está indo no caminho certo quando você chega no final. Aí você vê, peraí. Exatamente. E observem uma outra lição também daquele tipo de questão ali. Daquela questão, por exemplo, que você citou, né? É que vejam só, eu vou fazer a prova com 5 questões, certo? Eu fiz quer dizer, eu vou fazer não, né? Eu fiz com 5 questões porque nós tínhamos 5 capítulos do livro estudados. Concordam? Em cada capítulo a gente tem um monte de coisinhas estudadas. Então eu preciso elaborar a questão de modo que eu cobre ou aquilo que deve ser o principal do capítulo, ou elaborar a questão de modo que cobre várias coisas do capítulo numa questão só. Como, por exemplo, aquela lá, né? Tem disjunção, conjunção, negação, condicional e bicondicional. Todos os 5 conectivos lógicos numa questão só. Concordam? Certeza. Então, acontece esse tipo de coisa, certo? Mas é assim, né? Esse tipo de coisa só ocorre também quando a gente está preocupado em elaborar uma prova minimamente decente. Tá certo? E é uma lição que vocês ficam para vocês também. Quando vocês forem professores que forem elaborar prova, né? Fica aí esse tipo de dica. Não quer dizer que eu sou o expert em elaborar prova, não, certo? Que eu sou o bonzão, que sei fazer prova, que sou o bambambam desse negócio aqui, não, certo? Mas é bom sempre que vocês tenham um mínimo de preocupação com a prova que vocês elaboram, tá certo? Para vocês cobrarem os assuntos com a maior abrangência possível e de determinada forma também, que é a seguinte: você não precisa elaborar uma questão difícil para saber se o aluno entendeu o assunto, concordam? Porque se vocês viram bem, né? Nessa prova, todas as questões tinham uma solução simples, sim ou não? Algumas você poderia até dizer que era trabalhosa, mas difícil não. Sim ou não? Sim, senhor, professor. Então veja que as questões da prova não precisam ser difíceis para que eu saiba se vocês entenderam o assunto ou não. Beleza? É outra lição que fica aí para as próximas provas. Claro que eu não estou dizendo que as próximas provas serão tão simples quanto essa. Certo? Compreendem isso, né? Mas vamos lá. Então, deixando de conversa mole aqui, então, já que ninguém falou nada a respeito de dúvidas com relação a essas listas, eu vou fazer uma questão interessante aqui, porque eu vou ter uma atividade a propor para vocês. E diz respeito a essa questão A176 da página 127A. Beleza? Que é essa questão aqui. Aliás, 126 não, é 124A. Essa questão aqui, ó. Beleza? O que a questão está pedindo com relação a funções quadráticas aí? Ele pede que você determine uma função quadrática f, tal que f de menos 1 seja menos 4, f de 1 seja 2 e f de 2 seja menos 1. Vamos anotar esses dados aqui, ó. O que é que ele quer? Eu quero uma função quadrática, então a função tem que ter que formato? ax ao quadrado mais bx mais c. E eu quero o que mais? Que f de menos 1 seja igual a menos 4, f de 1 seja igual a 2 e f de 2 seja igual a menos 1. Beleza? Só voltando à questão aí, ó, f de menos 1 é 4, f de 1 é 2 e f de 2 menos 1. Tá certo? Ele quer uma função quadrática que respeite essas condições aqui. Então é só você escrever isso aqui, né? O que vai ser isso daqui então? O que vai ser? Se eu pegar nessa expressão aqui e fazer x igual a menos 1, o que a gente vai ter? Eu vou ter a menos b mais c igual ao quê? A menos 4, sim ou não?
Se eu fizer x igual a 1, a gente vai ter A mais B mais C igual a 2. E se eu fizer x igual a 2, o que é que eu vou ter? 4A mais 2B mais C igual a menos 1. Sim ou não? Sim, sim. Pronto, então o que que acontece, ó? Vamos examinar essas duas equações aqui, ó. Essas duas primeiras equações. Concordam que se eu fizer a equação de baixo menos a equação de cima, A vai cancelar com A e C vai cancelar com C? Então vamos Sim. fazer aqui, ó. Se eu fizer A mais B mais C menos A menos B mais C, eu sei que isso aqui é igual ao quê, ó? Isso aqui é igual a menos 4 e isso daqui é igual a 2. Então eu vou ficar com menos 4, desculpe, na verdade eu vou ficar com esse daqui é 2 e esse daqui é menos 4, né? Então eu vou ficar com 2 menos menos 4. Não é isso? E 2 menos menos 4 é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. Beleza? Só que do lado de cá, do lado direito, a gente vai ter o quê? A vai cancelar com A, C vai cancelar com C, e o B vai ficar B menos menos B, que é igual a B mais B, que é 2B. Então, conclusão, 2B é igual a 6. Portanto, B é igual a 3. Então, o B a gente já descobriu quanto vale. Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, ou sim. não? Sim, Pronto. deu para entender que B é igual a 3. Então, agora o que acontece? Ó, se eu substituir o valor do B nessas equações aqui, o que é que nós vamos ter? Eu vou ter, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou ter A menos 3B mais C igual a menos 4. A mais 3 mais C igual a 2. E vou ter 4A mais 2 vezes 3, que é 6. Então, 4A mais 6 mais C igual a menos 1. Tá certo? E isso daqui é a mesma coisa que o quê? Ó? Isso vai nos dar A mais C igual a... Quando esse 3 vier para o lado de cá, eu vou ficar com menos 4 mais 3, que é igual a menos 1. Certo? Aqui, quando esse 3 vier para o lado de cá, eu vou ficar com 2 menos 3, que também é igual a menos 1. Então, eu vou ficar de novo com A mais C igual a menos 1. E nessa última equação, eu vou ficar com 4A mais C igual a quanto? Menos 7. Menos 7. Beleza? Então, o que acontece? Ó, como essas duas equações aqui, as duas primeiras são iguais, eu posso descartar uma delas, certo? Não vai servir para nada na conta que a gente vai fazer, porque as duas equações são iguais. Vamos olhar para essas duas equações aqui, ó, e resolver elas agora. Beleza? Se eu fizer a equação de baixo menos a equação de cima, o que é que eu tenho? Eu vou ficar com menos 7 menos menos 1 é igual ao quê? A 4A mais C menos A mais C. Sim ou não? Estou fazendo a equação de baixo menos a equação de cima. Certo? Sim. Aí o C vai cancelar. E 4A menos A vai dar 3A. E aqui eu tenho o quê? Ó? Menos 7 menos menos 1 é a mesma coisa que menos 7 mais 1, que é igual a menos 6. Então, 3A é igual a menos 6, portanto, A é igual a menos 2. Sim ou não? Exatamente. Se A é igual a menos 2, então, o que é que eu posso dizer a respeito de C? Eu vou ter, ó, se eu substituir o valor de A nessa equação aqui, por exemplo, ó, eu vou ter menos 2 mais C igual a menos 1, de onde eu tiro que C é igual a 1.
Então, eu determinei os valores de A, B e C. Quais são os valores? A é igual a menos 2, B era igual a 3 e C é igual a 1. Concordam? Portanto, quem é a nossa função quadrática? A nossa função quadrática é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, essa é a função quadrática que verifica essas três condições aqui, ó, que eu vou destacar na cor vermelha. Certo? Aí eu vou escrever aqui quem é a função, né? Então, ela é menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Esta é a função que satisfaz a essas três condições aqui. Beleza? Sim ou não? Sim, senhor, professor. Simples. Pronto. Então, qual é a atividade que eu quero passar para vocês e que eu já passei para o pessoal da tarde? É a seguinte, ó. Sejam x1, y1, x2, y2, x3, y3 pertencentes ao plano, certo? Sejam x1, y1, x2, y2, x3, y3 não colineares, certo? Três pontos não colineares, né? Pontos não colineares e com abscissas distintas, certo? Ou seja, os valores de x1, x2 e x3 são todos distintos, certo? E abscissas, como é que se escreve abscissa, bicho? Agora eu peguei. Abscissas? Caramba, que palavra nojentinha. Agora até eu fico na dúvida, viu? Deixa eu procurar aqui. Eu acho que é, mas eu sempre fico meio que na dúvida, que é penso na palavra chata, palavra que a gente não costuma ver escrita direto, né? A gente meio que vai perdendo a memória, né? Que nem escrever, por exemplo, vocês já pararam para pensar como é que se escreve etc? Porque quando a gente escreve etc, isso aqui é abreviação, né? Não é a palavra. Como é que se escreve etc? Como é que se escreve, por exemplo, cisterna? São palavras que normalmente a gente fala, mas raramente a gente vê escrita, né? Então, bom, enfim, deixando de conversa mole aqui. Então, sejam esses caras aqui, ó, três pontos que são não colineares, certo? Não colineares e com abscissas distintas, certo? Beleza? Prove que existe uma única função quadrática, existe um único f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tal que vale isso daqui, ó. F de x1 é igual a y1, f de x2 é igual a y2 e f de x3 é igual a y3. Ou seja, existe uma única função quadrática que passa por esses três pontos aqui. Geometricamente é isso aqui, ó. Se você pegar três pontos que são não colineares e as abscissas são todas distintas, certo? Deixa eu botar ele mais alto aqui. Então, existirá uma única função quadrática que tem esses caras pertencentes ao gráfico dela. Ou seja, de outra forma, a gente pode dizer também, existe uma única parábola que passa por esses três pontos aqui. Beleza? Isso que é para vocês provarem. Tá certo? E aí, você vai começar a conta fazendo como? Isso daqui significa o quê?
significa dizer que ax1 ao quadrado mais bx1 mais c é igual a y1, que ax2 ao quadrado mais bx2 mais c é igual a y2 e ax3 ao quadrado mais bx3 mais c é igual a y3, certo? Então, a ideia do exercício é o quê? Se esses três pontos são não colineares e as abscissas são distintas, então você consegue, a partir dessas três equações aqui, calcular o valor de A, calcular o valor de B e calcular o valor de C. Tá certo? E, além disso, esse sistema que aparece aqui tem uma única solução. Então, só existe um valor de A, só existe um valor de B e só existe um valor de C, de modo que a função ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c vai satisfazer essas três coisas aqui. Beleza? Compreenderam a atividade? Como que é, o que é para fazer? Sim. Eu não estou dizendo que essa atividade é simples, mas também não estou dizendo que ela é impossível de ser feita. Tá certo? Eu quero que vocês tentem fazer essa atividade daqui para quarta-feira, certo? Daqui para quarta-feira até o meio-dia, até 1h da tarde, certo? Tentem fazer. Quem conseguir fazer, escreva a solução e mande para mim. Beleza? Tá certo, então, professor. Não estou prometendo que está valendo ponto, mas nunca se sabe, né? Se fizer direitinho e tiver certa, pelo menos moral tem, né? E às vezes moral é só o que você precisa ter, né? Alguma coisa tem que ter, né? Ponto eu não estou prometendo não, certo? Beleza? E aí, na quarta-feira, eu resolvo isso daqui. Tranquilo? Eu dou uma ideia de como é que faz, pelo menos. Mas eu quero que vocês tentem fazer antes, porque essa é uma coisa interessante. Beleza? Bom, ainda é 8h09, então a gente ainda tem aí 16 minutos para tirar dúvidas diversas com relação aos exercícios. Alguém tem dúvida aí? Das questões do livro ou das duas listas com questões de vestibular que eu propus? Alguma questão aí para indicar? Sim ou não? Por enquanto, não, professor. Tá, então, para não dizer que também não foi feita nenhuma, vamos, sei lá, vamos ver, de função quadrática, vamos ver aqui. O senhor pode fazer a TA 92? TA 92. Ela é do capítulo 5. Pronto, essa daqui é de vestibular, né? Isso. Certo, então vamos lá. O gráfico da aplicação definida por f igual a o conjunto dos pares ordenados do produto cartesiano entre o intervalo 2 até o 5 por ele mesmo, dado dessa forma, aí vamos lá, ó. Fazer aqui. Então, o que é que nós temos aí? Primeiro, é que a função f é o conjunto dos pares ordenados que pertencem a o intervalo fechado de 2 a 5, cartesiano ele mesmo, né? E qual é a relação entre x e y? Os dois são iguais. Então, o gráfico vai ficar como? A gente vai pegar aqui o intervalo do 2 até o 5. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer o produto cartesiano de 5 por 5, o intervalo 2, 5 até o 2, 5, né? Então vai ficar aqui, ó. 2,
3, 4, 5. Então, o gráfico ele vai ter que estar onde? Ele vai ter que estar nesse retângulo aqui, né? Tá certo? O gráfico vai ter que estar aqui, sim ou não? Sim. Sim, Porque senhor, os, professor. porque os pares ordenados pertencem a isso, certo? Só que quais são os pares ordenados que pertencem a essa relação? É os que têm as coordenadas iguais. Então, o que que vai ser? O 2, 2 pertence? Sim, professor. O 5, 5 pertence? Pertence. 3, 3 pertence, 4, 4 pertence, né? Na verdade, vai dar esse segmento de reta aqui, ó. Esse segmento de reta é o gráfico dessa função. Sim ou não? Agora a gente pode tentar responder qual é a alternativa correta, ó. Letra A. Letra A. Ele está dizendo, ó, o gráfico da aplicação definida por tal coisa é, letra A, um conjunto finito de pontos? Sim ou não? Sim. Não, né? Não, porque não dá um segmento de reta? Nesse segmento aqui existem infinitos pontos e não um número finito de pontos, sim ou não? Hã? Existem infinitos pontos. Concordam? Entre o 2 e o 5 existem infinitos números? Sim. Se existem professor, eu tava infinitos pensando números que entre... era os inteiros ali, por isso que eu me confundi também. Ah, Todos os não, mas inteiros não. existem iguais. Seria isso, sabe em que situação? Se ele tivesse dito que o produto cartesiano aqui, por exemplo, é n cartesiano n, ou z cartesiano z. Aí sim. Aí o que seria o gráfico da nossa relação? Só seria esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse outro ponto aqui. Seriam só esses 4 pontos. Beleza? Se fosse em n cartesiano n. Mas ele deu em r cartesiano r. Tá certo? E ele também deu um intervalo, né? Do 2 ao 5, né? Beleza? Sim ou não? Tranquilo. Então, tem infinitos pontos. Então, a letra A é falsa. A letra B é uma reta. É uma reta? Não, senhor. Por que não? Porque é um segmento de reta. Isso, uma reta ela é infinita, né? Ela segue infinita nas duas direções aqui, né? O que a gente tem é só um segmento de reta. Então, a letra B é falsa também. A letra C está dizendo que é uma semi-reta. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso também, porque uma semi-reta é o quê? Ela se estende infinitamente em uma das direções, né? Ela vai ter um ponto onde começa, mas na outra direção ela nunca termina, né? Certo? Isso é uma semi-reta, beleza? Então a letra C também é falsa. A letra E está dizendo que é nenhuma das respostas anteriores, né? Nenhuma das respostas anteriores é correta, mas a letra D é verdadeira, é de fato um segmento de reta, né? Tranquilo? Então a letra D é verdadeira e, portanto, a letra E também vai ser falsa. Compreendido? Certo aí, Jorge? Foi você que pediu a TA92, não foi? Sim. Pronto. Show. Compreendeu agora, né? Sim, Outra sim. questão aí. Vamos ver essa daqui, ó. O pessoal da tarde perguntou por essa. Aliás, o pessoal da tarde perguntou por essa não, né? Eu que propus essa daqui. Eu vou propor a vocês também, ó. Nessa questão aqui, ó, considere uma função cujo gráfico está dado aqui. Beleza? Então, a partir do gráfico, qual dessas afirmações aqui é verdadeira? Aí vamos lá, ó. Eu vou começar de baixo para cima porque eu já sei que a letra A é verdadeira, certo? Vamos ver por que as outras são falsas. Beleza? Por que a letra E é falsa? Porque ele está dizendo, ó, se x for positivo, então f de x é positivo. Falso, né? Porque se x for maior do que 3, a função está dando negativa, sim ou não? Sim. Então o item E é falso. A letra D, por que é falsa?
Ele está dizendo, ó, se f de x é negativo, então x é menor do que zero. Falso também, né? Porque quando f de x Vai diminuindo é a negativo... partir que o x vai aumentando. Exatamente, porque quando o f de x é negativo, o x é maior do que 3 e não menor do que zero, né? Beleza? Então a letra D é falsa também. Letra C. Se x é negativo, então f de x é negativo. Falso. Porque se x for negativo, f de x, na verdade, é positivo. A letra B. Se x é maior do que 2, f de x é maior do que f de 2? Sim. Ela vai ser falsa por quê? Porque pelo gráfico, a nossa função f é uma função afim que é decrescente, sim ou não? Sim, sim. Quando uma função é decrescente, então, se f é decrescente e x é maior do que 2, nós deveríamos ter o quê? Que f de x é menor do que f de 2, né? Porque quando a função é decrescente e eu aplico a função dos dois lados da desigualdade, a desigualdade inverte o lado. Certo? Quando a função é crescente, é que a desigualdade se mantém. Beleza? Se essa desigualdade ocorre, então, ó, aplicando o f dos dois lados, a desigualdade seria a mesma. Mas isso é quando a função é crescente. Só que pelo gráfico da função que foi dada, ela é uma função decrescente. Beleza? Então, o item B, ele só seria verdadeiro se no lugar dessa desigualdade aqui, eu tivesse a mesma que está aqui. Aliás, desculpe, né? Se a desigualdade daqui fosse a mesma que eu tenho aqui embaixo, né? Certo? Se essa desigualdade aqui fosse o contrário, é que o item B seria verdadeiro. E a letra A está dizendo o quê? Se f é negativo, então x é maior do que 3. E é exatamente o que está acontecendo, né? Quando f é negativo, x é justamente maior do que 3. Beleza? Beleza, beleza. Concordam aí? Então, é isso aí o que vocês têm para fazer, certo? Então, eu não vou ficar escolhendo questão aqui para fazer, porque é importante que vocês tentem fazer as questões antes, né? Que é para poder ter justamente dúvidas. Beleza? As aulas de exercício serão conduzidas assim. Vai ser para tirar dúvida. Não vai ser para eu ficar escolhendo exercícios aleatoriamente e respondendo não, certo? Nem tampouco fazer todos, né? Até porque não dá tempo para isso. Senão levaria muito tempo para fazer tudo e o importante é tirar dúvidas. Tranquilo? E no próprio livro já tem um monte de exercícios resolvidos, né? Então, se você quer ver solução de exercícios, se você quer estudar vendo solução de exercícios, você já estuda as questões resolvidas que tem no livro. Beleza? A aula de exercícios comigo deve ser aproveitada para tirar dúvida. E não você ficar me vendo resolver exercícios. Beleza? É claro que eu posso fazer um exercício ou outro, né? Principalmente exercícios que eu acho importantes. E aí eu posso pegar alguns e fazer. Como a gente vai ter, por exemplo, nessa questão, nessa lista aqui de funções quadráticas, ó, tem algumas questões bem interessantezinhas aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui. Sei lá, por exemplo, essa TA 120. Ela é interessante de fazer. Certo? Das questões do livro. Das questões do livro,
as questões referentes a funções quadráticas que eu acho bem interessante aqui, ó. E que com certeza, eu já estou afirmando de hoje, viu? Com certeza vai ter algo parecido em prova. É esse tipo de questão aqui, ó. A189. Sabendo que x1 e x2 são raízes dessa equação aqui, como é que calcula a soma das raízes, o produto das raízes, a soma dos inversos, a soma dos quadrados? Como é que eu calculo essa soma aqui e como é que eu calculo a soma dos cubos? Beleza? É claro que essa daqui, por exemplo, ó, você já sabe quanto é. Porque está nas relações de Hardy, né? A soma das raízes é igual a menos b sobre menos b sobre a, sim ou não? Sim ou não? Soma das raízes de uma equação de segundo grau é igual a menos b sobre a. Então aqui eu tenho b igual a menos 5. Então menos b é 5, dividido por a, que é 2. Então essa soma aqui vale quanto? 2,5. 5 sobre 2, que é b sobre a, não é a sobre b. Menos b, certo? É menos b sobre a. Então vai dar 5 meios. Beleza? E o produto? O produto das raízes é igual a quê? A c sobre a. Quem é c? Menos 1. Quem é a? 2. C sobre a vai ser igual a quanto? Menos meio. Isso, menos meio, certo? Então, você sabe que a soma é igual a 5 meios e o produto é igual a menos meio. Como é que calcula isso daqui agora? Como é que calcula isso daqui? Como é que calcula isso? E como é que calcula isso aqui? Então, vocês vão primeiro fazer. Eu não vou responder agora, certo? Primeiro, vocês vão tentar fazer. Beleza? Esse é o tipo de questão, por exemplo, no caso de funções quadráticas, são questões que eu gosto. Beleza? E eu vou colocar numa prova minha questões que eu gosto. Eu não vou botar questão, eu não vou botar na prova questão que eu não gosto. Certo? Que não seja importante, que não seja interessante, tá certo? Então já o recado está dado. Beleza? Então a gente já tem aí, já é 8h24, falta só 1 minuto para o fim da aula. Alguém tem alguma dúvida, um comentário a fazer? Não, professor, Alguém só tem queria algo para comentar que perguntar? aquela questão 176 é uma questão muito bem elaborada, viu? Ah, qual? O raciocínio dela aqui foi bem interessante. Acho que foi um Da- adendo para a atividade que o senhor passou, né? Foi um tira-gosto, né? Ah, sim, a 176. Isso mesmo. É, Isso mesmo. Ela é uma questão interessante por causa disso, porque é um resultado que vale mais geralmente. Se você tem 3 pontos do plano que não são colineares e as abscissas são diferentes, existe uma única parábola passando por aqueles 3 pontos. Ó, tanto é, eu vou abrir o GeoGebra aqui para mostrar a vocês uma coisa. Ó. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu mostrar a tela do computador para vocês. Cadê o GeoGebra? GeoGebra. Uai, cadê o GeoGebra, meu Deus? Oh, tá aqui. Vamos lá, ó. Bora, rapaz. Abra. Eu vou marcar 3 pontos no plano aqui. Certo? Eu vou marcar 3 pontos no plano. Escolher a função ponto. Vou colocar 3 pontos aqui que não são colineares e as abscissas são distintas, certo? Vai ter uma função aqui que é o seguinte, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, que é essa função, cadê? Que é essa função aqui, ó, ah, não, mas essa daqui é parábola, né? Eu quero aqui, ó, cônica, mas é cônica passando por 5 pontos. Eu vou pegar essa daqui. Hipérbole por 3 pontos. Ah, velho, não tem, bicho. Sério. Eu achava que tinha a função aqui de encontrar a parábola
determinando 3 pontos por onde ela passa, mas não tem não. Ah, foi mal. Pensei que ia ter. Pensei que ia ter, velho, mas não tem. Tá, então deixa pra lá. Eu pensei que ia mostrar uma coisa a vocês e acabou que essa coisa não existe. Então esquece. Bom, então eu vou terminar a aula por aqui mesmo, né? 8h26, já passamos aí 1 minuto. Eu acho que é a primeira vez que eu termino a aula ultrapassando o horário em apenas 2 minutos, que é 8h27 agora. Então, tenham todos aí uma boa noite, até segunda-feira, certo? E bom final de semana, tchau para vocês. Boa noite, professor. Bom final de semana. Também.